Ontem, em Limeira, um funcionário de uma empresa de telefonia mobilizou todo o corpo de bombeiros. Foram mais de 24 horas de angústia e muita negociação. 2 bombeiros, inclusive, ficaram feridos aí em toda essa ação. Esse homem, ele subiu numa torre para fazer um reparo, não é daqui do estado de São Paulo, veio a trabalho e, de repente, teve um surto e ficou por lá. Quem acompanhou toda essa história ontem é a repórter Juliana de Paula, que já está ao vivo aqui com a gente, né? Vai participar aqui do nosso Edição Manhã de hoje. Ju, você geralmente traz notícias, né, mais animadas, falando da nossa região, mas não tinha como a gente fazer algo diferente hoje, né? Ontem você acompanhou parte dessa negociação. A gente está falando de uma pessoa de bem, trabalhadora, que surtou, teve um surto. Em nenhum momento no início ele falava de suicídio, né, que ele queria tirar a própria vida. Ele simplesmente subiu na torre e disse que estava sendo perseguido e que ele estava com medo. E ficou ali, não descia. E ele não deixava que ninguém se aproximava dele porque ele estava com medo. Hoje, por volta de 7h pouco da manhã, ele desceu da torre. Foram 24 horas de negociação. Acredito que para todo mundo, inclusive para você, foram horas tensas ali acompanhando toda essa situação, né? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia para quem nos acompanha. Sem dúvida, olha, em tantos anos de jornalismo, esse tipo de ocorrência é bem diferente. Eu não me lembro de ter acompanhado nada parecido. Para quem não sabe, a imprensa tem um cuidado muito grande, né, em noticiar esse tipo de coisa, essas tentativas de pessoas de tirarem a própria vida, mas no caso desse homem específico de 38 anos, até então ele não tinha essa característica de ser um suicida, até porque ele tinha muita tranquilidade ali em subir e descer a torre, porque ele trabalha com isso já há pelo menos 6 anos. Então, o caso ainda era muito misterioso, não que teria o levado até lá, por isso que foi tratado, está sendo tratado até agora mesmo como um surto, né, psicótico ali, alguma coisa realmente que tenha afetado as emoções dele de forma mais profunda. E hoje, graças a Deus, esse momento tão tenso que Limeira inteira viveu ontem, desde muito cedo, desde as 7 horas da manhã, hoje, por volta das 7h15, chegou ao fim. Então foram 24 horas de muita tensão para os bombeiros que ficaram ali o dia inteiro, a madrugada inteira, viraram a noite, para os colegas de trabalho, para esse amigo que incansavelmente tentou convencer esse homem de descer, mas hoje a história, graças a Deus, acabou cedo. Mas ainda, logo cedinho, ali por volta de umas 5h30, 6 horas, ainda teve um outro pico de tensão, porque ele saiu, né? Ele saiu da parte interna, digamos assim, da estrutura e ficou literalmente em cima dessa estrutura branca que a gente vê, que são antenas. Então ele ficou literalmente sentado ali por alguns momentos. Ele ficava em pé, segurando só nessa estrutura menorzinha ali e se balançando. Então, assim, desesperador para quem vê isso de longe, né? Mas só para a gente retomar aqui, para você que não sabe nem do que a gente está falando, vamos contextualizar essa história para você entender. Esse homem tem 38 anos, é casado há 18 anos e tem 3 filhos. Eu conversei muito rapidamente com um amigo dele que veio de Curitiba, porque eles não são daqui, eles vieram para cá para prestar um serviço, estão aqui desde terça-feira, quarta, prestando vários serviços e várias manutenções em antenas da região, tem como base Campinas e vieram prestar esse serviço em Limeira, na quinta-feira. E aí esse amigo falou, olha, eu nunca soube dele ter levantado a voz para a esposa, aparentemente, pelo menos onde a gente sabe, eu sou amigo, não sou só colega de trabalho, eu sou amigo, eles nunca tiveram problema algum, nunca levantou a voz para os filhos, então ele é um homem muito tranquilo. E esse amigo realmente ficou sem entender, com uma interrogação imensa na mente, na cabeça, sem entender o que tinha acontecido. Ele conta que eles fizeram uma manutenção na madrugada, Ju, e aí eles pararam para dar um cochilinho de 20 minutos, baixou ali o banco do carro e deu uma descansada. Quando ele acordou dessa soneca, desse cochilo, ele já acordou completamente transtornado, já tinha tido um surto ali, e dizendo que estava sendo perseguido e que estava vendo vultos e subiu a torre. O amigo não entendeu nada, subiu novamente e foi aí que ele começou a ficar agressivo. Quem se aproximasse dele, inclusive esse amigo, ele
de alguma forma, jogava ali objetos, gritava, reclamava. Depois os bombeiros chegaram, esse amigo acionou o bombeiro. Um dos bombeiros teve um ferimento mais grave, né? Porque ele acertou uma peça de pelo menos 25 quilos. Isso somado à altura que ele jogou essa peça, então é muito mais pesado. Somado à gravidade, isso atingiu em cheio ali a testa, a cabeça do bombeiro. Ele tinha uma estrutura meio que protegendo, mas não foi suficiente. Ele teve um corte profundo aqui na testa. E depois que aconteceu isso, eles acharam melhor mudar a estratégia. E aí decidiram então ficar só nesse monitoramento. Isso era por volta de umas 6 horas da tarde. Então todos descem, depois também que o amigo foi atingido, todos desceram e aí eles ficaram na seguinte estratégia: vamos monitorar e vamos vencê-lo pelo cansaço. Uma hora ele vai cansar, já que ele não tinha essa característica de ser um suicida, uma hora ele vai cansar. E foi o que de fato aconteceu. Ele foi vencido pelo cansaço, pela fome, pela sede. Ele tomou ali 500 ml ou até menos de água, porque ele desconfiou que tinham colocado alguma coisa nessa água e jogou parte da água fora. Então era fome, cansaço, possivelmente ele dormiu um pouquinho à noite, mas, enfim, um dia inteiro ali, com calor, com frio da noite, acabou realmente que o corpo não aguentou, né? Somos humanos, chega uma hora que de fato a gente não suporta. E hoje, então, ele decidiu descer. A família está a caminho de Limeira, ainda não chegou, a esposa foi informada ontem, e ela com a mãe dele estariam vindo para cá. Ele foi encaminhado ao Hospital Humanitário aqui de Limeira, vai receber os primeiros atendimentos psiquiátricos e a gente espera que realmente se trate, se cuide. E o que você falou é muito importante, a gente está atento aos sinais, muitas vezes bem sutis, que as pessoas que estão ao nosso lado emanam, né, e passam e a gente muitas vezes não percebe por conta da correria louca do dia a dia. Como é importante a gente se atentar para isso, né, Ju? Porque às vezes, aparentemente, está tudo bem. Mas se a gente parar um pouquinho para prestar atenção, qualquer pessoa ali próxima da gente pode estar precisando de uma ajuda. Exatamente, né, Ju? A gente está falando de um homem, um trabalhador, né? Como você disse, a gente tem todo o cuidado da questão de falar de suicídio, né? Existe um código de ética que nós seguimos, mas nesse caso era diferente. Ela era uma pessoa que surtou e ele ficou agressivo dessa forma porque ele dizia repetidamente, né, que tinham pessoas perseguindo ele, que queriam pegar ele. Então, realmente, isso tudo caracteriza um surto. E aí, essa variação dele de humor, né, acabou aí atrapalhando bastante a operação do Corpo de Bombeiros, que tiveram que mudar de estratégias durante todo esse tempo. E aí, esse pico de adrenalina dele, uma hora ia baixar, né, porque o corpo não consegue manter esse pico por muito tempo, e existia o medo, o risco dele cair, não dele se jogar, mas dele cair por conta da fraqueza, né? Desidratação, sem comer, sol forte, passou a noite que foi uma noite mais fria, mas graças ao bom Deus ele conseguiu recobrar a consciência aí no momento de cansaço, desceu, está sendo tratado agora, né? Vai receber todos os atendimentos aí, vai voltar para o seio da família em segurança, para os filhos, para a esposa, para a mãe. Uma história aí com um final feliz, ainda bem. E é isso mesmo, a gente precisa prestar atenção na nossa volta, né, nas pessoas que estão por perto e sempre que possível estender a mão. Às vezes só ouvir, só ficar quietinho e ouvir o que a pessoa tem para dizer já vai ajudar bastante. Ju, obrigada, viu, pelas suas informações. Ótimo final de semana, eu te espero no próximo sábado. Tá joia, Ju? Um beijo, até lá.